Nós continuaremos hoje com construção de circunferência e reta tangente. Mas a gente tem um diferencial hoje. Nós temos aqui duas retas tangentes a uma circunferência que nós vamos construir, de modo que a nossa circunferência ela tem que ser tangente ao mesmo tempo à reta T' e à reta T, passando pelo ponto de tangência T. O que nós observamos é o seguinte: a nossa circunferência ela pode ficar nessa região menor, porque desse modo ela vai conseguir tocar T e T', mas ela também pode ser nessa outra região maior, porque aqui nós temos a reta T e a reta T', a continuação dela, o prolongamento, vai até aqui. Então, segundo uma propriedade que determina que a distância igual entre as retas T' e T é o LG4A. E o nosso centro da circunferência ele tem que estar à mesma distância de T' e T, porque o ponto de tangência é um ponto da circunferência e nós também teremos um novo ponto de tangência em T'. Então, esse ponto que vai ficar em T', ele também faz parte da circunferência. Então, é necessário que a gente encontre uma região em que essa região ela tem a mesma distância de T' e T, e aí a gente vai encontrar através do LG4A. O que é o LG4A? Vamos relembrar. O LG4A, ele é nada mais que a bissetriz do ângulo entre as retas concorrentes. Então, nós vamos fazer aqui a marcação de um ângulo, ó, uma medida qualquer. Nós temos aqui o ponto P1 e P2. Encontramos o ponto P1 e P2, com a demarcação desse ângulo. Centralizando em P1 com a mesma medida ou uma medida maior, a gente faz um arco. Com a mesma medida em P2, faz um novo arco. E a partir disso, a gente vai ter o encontro dos arcos. Esse ponto, ele é o ponto em que vai passar a reta bissetriz do ângulo. Então, faz agora uma reta que passa pelo encontro dos arcos e que passa também pelo encontro dos arcos e o ponto onde foi marcado o ângulo entre as retas. Esse aqui é o LG4A da menor região formada pelas duas retas, mas a gente vai fazer também o LG4A em relação à maior região. Então, centraliza no centro do ângulo entre as retas com um arco qualquer, certo? Vou até botar um pouquinho maior. A gente vai fazer um arco, tá? Eu decidi colocar essa abertura, mas poderia ser uma menor. E a partir disso, para não confundir, eu vou chamar de P3 e P4. São os dois pontos do arco maior. Centralizando em P4 e com a abertura igual ou maior, certo? Nós vamos fazer um arco e com a mesma medida, com o centro em P3, fazendo também um novo arco e eles vão se encontrar. Então, por esse ponto aqui, nós vamos fazer uma linha que passa pelo início do ângulo entre as retas e o encontro dos arcos. E essa aqui é a outra bissetriz, que nós chamamos de LG4A, tá bom? Vou chamar aqui de BTZ, bissetriz do ângulo, BTZ, certo? Pra vocês lembrarem que é a bissetriz, esse LG4A. Pois bem, então, o nosso centro da circunferência, ele está nessa região rosa. E aí, agora a gente vai aplicar a outra propriedade que a gente aprendeu na aula passada. Centralizando no ponto de tangência, que é esse pontinho aqui, ó, demarcado, nós vamos fazer uma perpendicular, porque nós aprendemos que se a circunferência é tangente nesse ponto, isso quer dizer que ela é perpendicular reta nesse ponto de tangência. Então, vamos fazer aqui, ó, a perpendicular, ou seja, faz o arco de 180 graus. Conseguimos aqui dois pontos. Não vou nomear esses pontos. Centraliza numa das extremidades desses pontos, faz um arco
e na outra extremidade um outro arco. Eles vão se encontrar. A partir do encontro dos arcos e ligando até T, nós temos uma reta perpendicular no ponto de tangência. Aqui, nós já encontramos o centro da circunferência na primeira região. O encontro dessa perpendicular com a bissetriz é o centro da circunferência, tá certo? Nesse ponto de tangência, nós podemos prolongar no outro sentido, e essa reta, que é a reta perpendicular, ela também vai encontrar nossa outra reta da segunda região. E aí, você vai fazer o encontro desses dois, certo? Como é que a abertura entre as retas era muito grande, perceba que não coube na minha folha, né? Então, a gente não vai conseguir determinar ao certo onde fica o centro. Mas já vou colocar uma segunda folha para poder a gente fazer esse encontro. Então, vamos nos atentar a esse centro que nós encontramos. Então, para desenhar a circunferência tangente, centraliza em O, com raio até T. Agora, a gente vai desenhar a nossa circunferência. Então, perceba que essa circunferência, ela é tangente no ponto T, encosta somente em T, na reta T, e encosta a reta T' em um novo ponto. Para determinar qual é o ponto correto, a partir do ponto O, a gente vai fazer uma perpendicular, que nós aprendemos, né, em séries passadas, que quando eu tenho um ponto externo à reta, eu faço um arco, e a partir disso, nós vamos dividir esse arco ao meio, conseguindo assim uma reta perpendicular, passando por O. Então, para não fazer a reta completa, vou colocar tracejado somente onde nós desejamos. Que é esse pontinho aqui. Então, aqui vai ser o ponto T', tá certo? Que é para indicar outro ponto de tangência. Então, nós vimos aqui a circunferência construída, a menorzinha. Agora, nós vamos prolongar as retas que eu tinha mostrado anteriormente, que na folha não coube. Eu coloquei agora uma segunda folha. E aí, nós vamos fazer o prolongamento dessas retas para encontrar o centro. Então, revisando. Aqui, essa linha, ela é o LG4A, que é a bissetriz da maior região entre as retas T e T'. E aqui, nós aproveitamos aquela perpendicular pelo ponto T e prolongamos essa perpendicular. Mas aí, a gente vai continuar prolongando essas retas para que elas se encontrem. Então, vamos lá. Prolongando o LG4A, que é a bissetriz, e prolongando a reta perpendicular. Agora sim, nós temos um encontro entre elas. Então, esse ponto aqui, ele é o centro 2, porque é aquele primeiro, né, que nós fizemos. Esse aqui é o ponto centro 1 que nós encontramos. E este é o centro 2. Então, de modo semelhante, vamos fazer o seguinte: desenhar a circunferência. Vai ficar uma circunferência bem extensa. Um raio bem grande, mas a gente vai tentar fazer aqui a ideia para que vocês compreendam. Centro O e a abertura até T, certo? Analisa que tá exatamente com a mesma distância a outra reta. Nós vamos desenhar essa circunferência.
O desenho não é necessário fazer completo, porque só vai nos interessar onde essa reta encosta, essa circunferência encosta em T, e na outra reta T'. Então, pelo desenho, nós podemos observar que houve realmente essa tangência entre a circunferência menor e esse outro arco da circunferência maior.